Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das maiores, se não a maior, transformação na legislação trabalhista brasileira dos últimos tempos. E não se trata só de mais um documento legal, daqueles bem chatos de ler. A gente está falando de uma mudança monumental, a Portaria 671. Pensa nela como se fosse o grande manual de regras do jogo, só que totalmente redesenhado para modernizar e principalmente para simplificar aquele emaranhado de normas que existia antes. E para entender o impacto real disso tudo, a gente vai explorar 5 áreas que são essenciais. Primeiro, o que é exatamente essa portaria. Depois, a gente mergulha na revolução digital que ela está causando, nos novos tipos de contrato que ela regulamenta, nas novas regras de jornada e ponto eletrônico, e por fim, na forma como ela reforça direitos e proteções que são, fundamentais. Ok, vamos começar do começo então. Afinal de contas, o que é a Portaria 671? Se a gente tivesse que escolher uma palavra para definir, essa palavra seria consolidação. Tenta imaginar assim, centenas de regras diferentes, todas espalhadas por dezenas de documentos, portarias, instruções normativas. Era um verdadeiro labirinto, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. O que essa portaria fez foi basicamente uma grande faxina. Ela pegou tudo isso, juntou, organizou e colocou num lugar só. O resultado é um sistema muito mais simples e muito mais direto para todo mundo. E essa simplificação toda nos leva direto para o coração da modernização, a mudança, que é radical, do papel para os sistemas digitais totalmente integrados. Olha, essa transição é mais ou menos como a gente parar de usar talão de cheque e passar a usar o aplicativo do banco. Lembra da carteira de trabalho física, aquele livrinho azul? E de relatórios separados, como o CAGED e a RAIS, que o governo usava para controlar as admissões e demissões. Então, agora a carteira de trabalho digital é o padrão. Tudo, absolutamente tudo, fica centralizado num sistema único, o e-social. É o fim da papelada. E na prática, como é que isso funciona? Bom, para registrar um novo funcionário, os dados essenciais, tipo CPF, salário e o CBO, que é o código da profissão, precisam ser enviados para o e-social antes do primeiro dia de trabalho da pessoa. Isso aqui é crucial. Força uma conformidade quase em tempo real e dificulta muito as contratações informais. Depois, claro, tem um prazo maior, até o dia 15 do mês seguinte, para mandar os dados complementares. O ponto principal é esse: a agilidade do mundo digital virou lei. Vamos em frente. A portaria não só digitalizou o que já existia, ela também olhou para o mercado, viu o que estava acontecendo e trouxe para dentro da lei formas de trabalho mais flexíveis, que já eram uma realidade por aí. O exemplo perfeito disso é o trabalho intermitente, que está lá nos artigos 29 e 30. Pensa, por exemplo, em quem trabalha com eventos ou em setores que têm picos de demanda. Agora, existe um jeito legal, com contrato assinado, tudo certinho, de chamar alguém para trabalhar só quando precisa e pagar de forma proporcional. Ou seja, a formalidade finalmente chegou para um modelo de trabalho que antes vivia muito na informalidade. Mas muito cuidado para não confundir. Trabalhador intermitente não é a mesma coisa que autônomo. A diferença fundamental, o pulo do gato aqui, está na palavra subordinação. O autônomo não tem esse vínculo com o chefe, ele pode recusar um serviço. Já o trabalhador intermitente, a partir do momento em que ele aceita a convocação, ele fica assim subordinado durante aquele período de trabalho. E essa distinção é a chave de tudo para entender os direitos e deveres de cada um. E por falar em direitos, vamos para um tema que afeta o dia a dia de praticamente todo mundo: o controle da jornada de trabalho e as novas regras do ponto eletrônico. O artigo 74 da portaria, ele estabelece regras muito claras para garantir a integridade dos registros. A ideia é simples: o sistema não pode ser fraudado. Ponto. É proibido, por exemplo, ter um sistema que impeça alguém de marcar hora extra, ou que permita que um chefe altere os horários que foram batidos. A palavra de ordem aqui é transparência, e cada marcação tem que gerar um comprovante, que pode ser em papel ou digital. E a tecnologia para isso também evoluiu. A portaria oficializa 3 modelos de registrador eletrônico de ponto, o REP. Tem o REP-C, que é aquele relógio de ponto físico tradicional que a gente conhece, o REP-A, que é uma solução negociada em acordo coletivo, e a grande novidade, o REP-P, que é um sistema totalmente em software. Ele permite bater o ponto pelo celular ou pelo computador, o que, claro, reflete totalmente a nova realidade do trabalho remoto e híbrido. E agora a gente vai para um dos pontos talvez o mais importante e mais sério de toda essa modernização: o reforço na proteção dos direitos humanos fundamentais dentro do ambiente de trabalho. Esse trecho, que vem direto do artigo 207 da portaria, é de uma força imensa. Ele não deixa nenhuma margem para dúvida ou para interpretação. A norma define com todas as letras o que é considerado uma condição análoga de escravo.
E ter esse conceito bem definido é crucial para combater essa violação, que é gravíssima. E o artigo 208 vai além, ele detalha cada um desses pontos. Veja bem, não se trata apenas de trabalho forçado sob ameaça. Uma jornada exaustiva que rouba da pessoa o direito ao descanso e à vida social também entra nesse conceito. Condições degradantes, que ferem a dignidade, também. A portaria deixa muito claro que a fiscalização tem que observar todos esses aspectos para conseguir erradicar essa prática do país. E essa proteção não para por aí. A norma dedica uma seção inteira, ali dos artigos 185 ao 206, só para combater a discriminação no ambiente de trabalho. E ela traz proteções bem específicas, por exemplo, para pessoas que vivem com HIV, garantindo que o status sorológico de alguém nunca seja critério para contratar ou demitir. Então, para a gente resumir e amarrar tudo o que vimos, se tem algo que a gente precisa guardar sobre a Portaria 671, são estes 4 pilares. Primeiro, o digital virou a regra. Segundo, a flexibilidade no trabalho ganhou segurança jurídica. Terceiro, a transparência no controle de jornada foi reforçada. E quarto, as proteções à dignidade do trabalhador foram fortalecidas e são prioridade. E tudo isso deixa uma reflexão final no ar, não é? Essa enorme consolidação, essa modernização toda, ela é suficiente. A Portaria 671 realmente consegue dar conta das novas realidades do trabalho, como a economia dos aplicativos, o famoso gig economy e o crescimento massivo do trabalho remoto? Bom, essa é uma pergunta que só o tempo e a prática vão poder responder. Muito obrigado pela companhia